A questão que muito se diz é: será mesmo que Jesus sofreu muito exagerado? Não exagerado, mas sofreu que nem a gente vê em algumas imagens, seja pouco, seja com poucas feridas, ou ele ficou todo ferido. Porque realmente nos evangelhos você não vai ver Jesus claramente informando como que ficou o estado do corpo exatamente. É dito que foi brutal, mas não é dito detalhadamente. A grande questão é que a Bíblia muitas vezes é um resumo dos acontecimentos, porque o objetivo dos apóstolos é dizer que Jesus foi crucificado e morreu para salvar a humanidade e, digamos assim, e ressuscitou. Mas a grande questão é se a morte de Jesus foi brutal. Com certeza foi. Mas a questão é como que o corpo de Jesus estava. Estava aquele no filme, Paixão de Cristo, ou seja, ou foi muito exagerado. Muita gente diz que foi, mas não. Na verdade, vendo algumas profecias, a gente verá claramente que a Bíblia diz, nessas profecias, mostra claramente alguns indícios na própria Bíblia, que a crucificação, que o que Jesus sofreu foi brutal, mas muito. Jesus não ficou com o corpo limpo, ou seja, ficou com o corpo encharcado de sangue, ficou cheio de feridas e realmente sofreu uma tortura inimaginável. Então, assim, porque Jesus não só sofreu uma, duas, 10 chagas, mas foram muito mais do que se acreditava. Na realidade, o que a gente vê nas artes não representa a realidade do que aconteceu na Bíblia. Não foi daquele jeito, seja bonitinho no sentido de que Jesus de fato ficou com o corpo, não teve praticamente nenhuma ferida, ou seja, não ficou com o corpo encharcado. Não foi daquele jeito. Foi realmente pior. E a gente vai ver comprovando com a Bíblia que nas profecias já dizia. A gente vai aqui em Isaías, no capítulo. Se você analisar bem, Isaías é um livro do Antigo Testamento. Eu vou mostrar aqui para vocês do Antigo Testamento, tá? Vamos lá, Isaías, do capítulo 52, do versículo 13 ao 14. E eis que o meu servo operará com prudência e será esgrandecido, e ele vendo e muito sublime. Como espalmaram muitos à vista dele, você está falando de Jesus, espalmaram, pois a sua aparência ficaram tão chocados, pois a sua aparência, o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que de qualquer outro homem, e a sua figura mais do que de qualquer outros filhos dos homens. Assim putificará muitas nações e os reis fecharão a boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado varão, e aquilo que eles não viram entenderão. Ou seja, aqui está dizendo que Jesus ficaria, ou seja, o seu rosto estava todo chagado, estava irreconhecível, e a sua figura, ou seja, a fisionomia, ou seja, todo o corpo estava irreconhecível. Ou seja, então aqui já mostra que Jesus realmente ficou todo ferido, todo dilacerado. A Bíblia diz que ele não tinha beleza ali, ou seja, desprezado, oprimido, ou seja, ele ficou todo dilacerado. E a gente vai ver ainda Isaías, ainda no livro de Isaías, no capítulo 1, outra questão interessante. No capítulo 1, né, do versículo 5 e o 6, que diz: porque será ainda castigado, se mais vocês receberão, toda a cabeça está
enferma e todo o coração está fraco, desde a palma do pé até sua cabeça. Ou seja, mostrando, olha só, olha, isso aqui prova que a coroa de espinhos de Jesus não era aquele anel, era um capacete. Já disse, era um capacete. Porque aqui diz que a cabeça está castigado, né? Jesus está enfermo, no sentido de, não que ele era doente, mas no sentido que ele está ferido, desde dos seus pés até a sua cabeça, ou seja, toda a cabeça de Jesus, quando fala cabeça, é o couro cabeludo. Ou seja, Jesus não seria possível se fosse uma tiara, a cabeça de Jesus está ferida toda. Então toda a cabeça de Jesus estava ferida. E a sua testa também. E a cabeça foi ferida, ou seja, foi um capacete. Então isso aqui, não sei se notaram, está dizendo que até a sua cabeça, ou seja, não é a testa não é a cabeça. Até aqui, a testa foi perfurada, mas a testa também, a cabeça aqui, o crânio. Então a coroa de espinho não foi pior, foi terrível, ela foi um capacete, foi um boné, foi uma carapuça, fiado a pauladas, não foi uma tiara, aquilo lá é dos artistas, não é realista, ou seja, não foi a realidade. Mas continuando, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços. Jesus estava todo inchado, e chagas podres, não imprimidas nem ligadas, nem nenhuma delas amortecida com um óleo. Ou seja, então isso aqui já mostra que Jesus já estava em um estado de choque, estado todo ferido. Então isso comprova que a coroa de espinho, eu acho que eu sou a primeira pessoa a falar que esse texto comprova que a coroa de espinho de Jesus não era aquele halo, era um capacete. Então tá mais uma vez confirmado, que é mais uma evidência indiscutível, que Jesus usou uma coroa de espinho diferente. Não teria lógica, né? Então, a Bíblia ela é muito clara. Ela é muito clara. Jesus usou um capacete e ficou todo chagado. Não havia nada de são. Jesus sofreu no sentido espiritual porque ele levou os pecados, mas ele sofreu fisicamente. Ou seja, estava todo inchado, tudo chagado. Não havia, claro, com regiões óbvias de ser poupado, como o coração, mas Jesus já estava em um estado de choque, ele não conseguia nem ficar em pé direito, ou seja, de tanto ferido, de tanto irreconhecível, com aquele capacete de espinho na sua cabeça, aquele homem, ou seja, aquele resto de homem, todo ferido, todo chagado, não havia sido poupada de pele do peito, ou seja, com exceção do coração, que não, porque senão, né, imagine, no coração. Na verdade, o que fincou no coração foi a lança. Então a gente vê, é muito claro, a Bíblia é muito clara. Então aqui são profecias que Deus já estava dizendo que Jesus passaria, tá? Que Jesus passaria, tá? Então, olha só que interessante. Aqui, ainda em um livro de Salmos, a gente vê aqui do versículo 6 e o versículo 7 e o 8. Mas eu sou um verme e não um homem, opríbio dos homens e desprezado do povo. Exatamente o que Isaías diz. Jesus estava sendo desprezado. Não se fosse sua aparência, mas no sentido da sua pregação. Mas Jesus, por quê? Porque Jesus não estava parecendo um homem. Ele estava, claro, ele era homem, mas ele estava ferido. Ele era considerado um verme. Todos os que me veem zombam de mim. Estende os lábios, ou seja, parece que estava um demônio. Porque realmente, para fazer uma tortura daquela, estavam que tá realmente com ódio no sanguinário. Estende os seus lábios e mexe a sua cabeça dizendo: confiou no Senhor, que Ele o livre, pois nele tem prazer. Né? E ainda,
né? No versículo 14, olha só como revela. No versículo 13 e no 14 diz assim: abriram contra mim suas bocas como um leão que despedaça e ruge. Com água me derramei e todos os meus ossos se deslocaram, se desconjuntaram. E olha os ossos, ou seja, os ossos de Jesus. E o meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim. Versículo 15. E a minha força se secou como um caco, e a língua se me apega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Ou seja, olha só, olha que terrível, só isso que foi terrível. Os ossos de Jesus estavam aparecendo. Tem até uma imagem que apresenta isso. Aqui está falando do Messias, né? Que Jesus sofreria. Olha isso aqui, isso aqui. Diz que Jesus era considerado um verme e não um homem. Eu sou um verme, mas eu não sou um homem, porque ele estava irreconhecível. Então, obviamente, isso aqui detalha claramente, isso aqui realmente aconteceu com Jesus. Por que é Jesus? Porque os soldados porque Jesus estava, a Bíblia diz que ele ficou inchado, né? Então, essa profecia realmente se cumpre, não em outra figura, mas em Jesus mesmo, tá? Com certeza que é Jesus de Nazaré, tá? Mas, como eu digo, né? A gente tem um outro versículo, um outro capítulo que fala claro. Ainda no Salmo, né? É no capítulo 100, né? Deixa eu ver, 100. Olha só que chocante, também vai dizer uma questão interessante. 129. 129. Olha só que interessante. Do versículo Isaías, capítulo 129, do versículo 3. Os lavradores arredaram sobre as minhas costas e comprido fizeram os longos sulcos. Em outras traduções, como a nova versão transformadora diz, minhas costas, ou seja, estão cobertas de feridas, como os longos sulcos, ou seja, feitos pelo arado da terra. O Senhor, porém, é justo e ele me livrou das cordas dos perversos. Né? Na verdade, aqui, eu acabei lendo no versículo anterior, né? Mas, olha só que interessante. Diz que as costas de Jesus estavam toda ferida. Então, sim, Jesus sofreu uma morte terrível, ficou todo ferido. Então, sim, concluindo, realmente foi bem pior do que se imaginava. Não, seria muito chocante representar? Seria. E já foi representado, tem até arte. Mas a gente vê muitos casos que eles não representam a realidade. E a Bíblia diz claramente que Jesus ele perdeu, né? Não sei se ele era feio já, mas ficou muito feio. Jesus não estava bonito como estava na cruz. Claro que não estava. Como que ele ia ficar bonito diante disso, tanta ferida? Então, sim, Jesus ficou todo ferido e foi bem pior o sofrimento. Então, para responder, sim, Jesus ficou todo dilacerado e essa é a verdade. Tá? Então, não foi exagero. Na verdade, foi pior. Fique com Deus e tchau.